Você acredita que uma pessoa pode mudar sua personalidade do nada devido a algum tipo de influência, ou que na verdade ela sempre foi assim, só que ninguém percebeu? Conheçam James. Ele nasceu nos anos 50. Ele era um homem de 33 anos que viveu grande parte de sua vida no Arizona, Estados Unidos. James foi descrito como um homem inteligente, bastante estudioso. Ele tinha um interesse especial por filosofia, história e religião. Ele estudou por muito tempo na faculdade de Iowa. Lá ele conheceu uma mulher chamada Lynn. Os dois se apaixonaram, começaram a namorar. E assim que eles se formaram na faculdade, eles decidiram se mudar para Arizona, onde se casaram e tiveram sua primeira filha. Assim que eles começaram a morar juntos, Lynn começou a trabalhar. Ela fazia de tudo para colocar comida na casa, pagar todas as contas. Só que ao contrário dela, James não gostava de sair para trabalhar. Ele preferia ficar em casa cuidando da filha e para conseguir algum dinheiro, ele por vezes gostava de ficar vendendo maconha. Ele e Lynn não tinham um casamento feliz, ele não a tratava bem, mas ele até chegou a agredir ela, mas ela tentava empurrar esse casamento com a barriga, ela queria continuar com ele. De acordo com a filha de James, nessa época ele era um ótimo pai, carinhoso, atencioso, amoroso. Só que conforme o tempo foi passando, ele meio que começou a mudar. James se tornou uma pessoa antissocial, ele já não tinha mais paciência para lidar com a filha. Juntando todos os problemas do casamento, mais isso que estava acontecendo, Lynn decidiu que para ela já não dava mais. Ela decidiu que o melhor seria pedir a separação e por isso em 1977 ela deu entrada no divórcio. Em 1978, uma mulher entrou na vida de James, só que antes de me aprofundar nesse assunto, eu vou contar um pouco sobre ela para vocês. O nome dessa mulher é Susan, ela também morava no Arizona, era casada, tinha 2 filhos. Susan tinha uma vida basicamente normal, o marido dela trabalhava em um ótimo emprego, ele ganhava bem. Nas matérias se diz que ele fazia tudo o que ela queria, tudo que ela pedia ele dava, e até chegaram a chamar ela de mimada. Apesar de Susan ter uma vida supostamente perfeita, ela queria algo mais. Quando os filhos dela eram adolescentes, ela começou a se envolver de uma maneira mais íntima com os amigos deles. Parece que o primeiro contato que ela teve com drogas também foi quando ela estava com esses adolescentes. A partir daí, ela também começou a ter visões. Com 35 anos, ela começou a ter visões mais frequentemente no seu dia a dia, porque parece que ela tinha mais quando ela usava drogas e a partir dos 35 anos ela começou a ter essas visões no seu dia a dia, quando ela estava fazendo alguma coisa em casa ou quando ela estava com sua família. Susan, desde criança, gostava de dizer que ela era médium, ela acreditava fortemente no mundo sobrenatural, em coisas místicas, então a partir daí ela começou a se envolver mais nesse mundo, mas o marido dela não gostou da pessoa que ela estava se tornando. Ele já estava desconfiado das traições dela, ele acabou descobrindo muita coisa, e por causa das traições e das drogas, ele decidiu que não queria mais ela e pediu o divórcio. Susan então saiu de casa, ela decidiu que a partir daquele dia ela ia prestar mais atenção em suas visões e tudo que a intuição dela mandasse, ela também ia começar a fazer. Com isso, as visões de Susan começaram a dizer para ela que ela tinha que encontrar sua alma gêmea. Então, em 1978, ela foi até uma festa onde James estava. Assim que ela ouviu, ela se apaixonou, começou a caminhar em direção a ele. E uma das primeiras coisas que ela disse foi que o nome dele era Michael. James então disse que não, que seu nome não era esse, que era James. Só que ela virou para ele e disse: não, seu nome é Michael e você é um anjo de Deus. A partir desse dia, James não permitiu que mais ninguém o chamasse pelo nome dele. Ele trocou o nome dele para Michael. A filha dele, que na época tinha 3 anos, teve que se adaptar com isso. Tudo que Susan começou a dizer para ele virou lei, ela se tornou uma espécie de Deus para ele. Eles também começaram a namorar imediatamente, já foram morar juntos. E em uma entrevista, a filha dele chegou a dizer que James era um pai incrível, que dava total atenção para ela, carinho, amor. Só que Michael era uma pessoa totalmente diferente e que mal olhava para ela. A partir de agora eu vou começar a chamar James de Michael, já que ele mudou o seu nome. E eu estou avisando para que vocês não fiquem confusos com essa parte da história, tá bom?
Como eu falei pra vocês, Michael e Susan logo foram morar juntos. Como ele tinha a guarda da filha compartilhada com a ex-esposa, a menina frequentava a casa do casal praticamente todo final de semana. Ela ia pra casa deles. Lá nessa casa não tinham móveis, só tinha uma cama no quarto do casal e eles não se preocupavam com comida. Quando a filha de Michael estava na casa, era como se ela não estivesse. Eles faziam a mesma coisa todos os dias, que era dormir o dia todo ou usar drogas. E por várias vezes a menina tinha que ir até a geladeira, abrir para ver se tinha alguma coisa, abrir os armários também. Só que nunca tinha nada. Fora que Susan não tinha paciência com ela realmente não gostava da filha de Michael. E por diversas vezes ela também chegou até a agredir. Certo dia, Jen, a filha de Michael, já estava farta de tudo aquilo. Ela foi até sua mãe, contou o que estava acontecendo na casa. Ela disse que em um certo dia ela pediu para Susan coçar suas costas. Susan foi até ela, coçou. Só que ela usou uma força desnecessária para fazer isso. Quando Lynn olhou para as costas de Jen, ela disse para a filha que ela não ia mais ter que passar por isso, cortou todo o contato que tinha com Michael e decidiu mudar de cidade para que ele não se aproximasse delas novamente. Michael e Susan começaram a viajar por vários países. Eles foram para Israel, França, fizeram praticamente um tour pela Europa, ficavam procurando pessoas que tinham o mesmo estilo de vida que eles, ou o mesmo pensamento que eles. Por causa das visões de Susan, ela falou que queria criar uma nova religião, falou que as visões dela estavam mandando ela fazer isso. Então eles criaram, eles se consideravam místicos cristãos, começaram a morar em florestas, só se alimentavam de frutas, até que em certo momento eles decidiram que eles eram muçulmanos vegetarianos e os preceitos da religião que ela criou se baseavam basicamente no Antigo Testamento e no Alcorão. Em 1980, eles decidiram que era hora de voltar para os Estados Unidos, se mudaram para São Francisco, mudaram o sobrenome deles para Beer. A partir daí, eles começaram a se chamar Michael e Susan Beer, e eles fizeram isso porque em um certo país eles chegaram a se casar. Não foi nada oficial, parece que a cerimônia foi em uma floresta, houve algum tipo de ritual, e por isso, a partir de 1980, eles começaram a dizer que eles eram casados. Como o casal estava de volta aos Estados Unidos, a ex-esposa de Michael ficou sabendo. Assim que soube, ela ficou com receio de que ele poderia fazer alguma coisa, porque ela percebeu que ele era um homem totalmente diferente, ele estava insano, instável. Então ela decidiu cortar qualquer relação com pessoas que conheciam eles quando eram casados e começou a se mudar várias vezes para se certificar que ele nunca encontrasse ela e sua filha. Como eu disse para vocês, Susan e Michael seguiam todas as visões que ela tinha. Aliás, a religião foi criada por isso, as regras também. Uma coisa que eles não aceitavam era que ninguém insultasse qualquer mulher. E outra forte crença que eles tinham era que existiam bruxas em São Francisco, que essas bruxas estavam ali para sugar energia, saúde, e que eles deveriam fazer alguma coisa. As visões da Susan diziam que eles tinham que agir, e por isso que eles se mudaram exatamente para São Francisco. O casal então começou a procurar por pessoas que tinham o mesmo interesse que eles. Em 1981, eles foram até uma festa onde a maioria das pessoas não deram confiança para eles porque os consideraram excêntricos. Porém, no meio daquilo tudo, existia uma mulher que se chamava Karen. Ela tinha 23 anos e ao conversar com Michael e Susan, ela achou os dois fascinantes. Após uma longa conversa, ela decidiu que queria entrar nessa religião. Convidou os dois para morarem na casa dela, eles aceitaram. E a partir daí, Karen virou uma espécie de discípula. A casa dela virou um point de festas e drogas. E quando eles não estavam na casa dela, eles estavam viajando por outras cidades para procurar outras pessoas. Conforme as semanas se passaram, Susan começou a cismar com Karen. Ela disse para Michael que em todo aquele tempo que eles estavam juntos, Karen estava mentindo para eles, só estava querendo descobrir o segredo dos dois e que na verdade ela era uma bruxa. Ela disse para ele que eles precisavam fazer alguma coisa e a partir daquele dia eles começaram a planejar algo em suas mentes. Em maio de 1981, a polícia foi chamada até a casa de Karen. Assim que eles chegaram ali, eles chamaram por ela, ela não atendeu. Eles então decidiram entrar, viram que nas paredes tinham muitos símbolos diferentes. Tinha também um nome escrito nessa parede e esse nome era Susan.
Eles então decidiram entrar em cada cômodo para ver se encontravam ela. Assim que eles chegaram no porão, eles encontraram Karen sem vida, a levaram para análise. E assim que ela chegou ali, logo se constatou que ela perdeu sua vida porque recebeu golpes de uma frigideira e de uma faca e que esse objeto foi utilizado cerca de 13 vezes. Em algumas reportagens diz que tudo isso aconteceu enquanto Karen estava dormindo em sua cozinha. E em outras matérias se diz que foi durante a tarde, enquanto ela estava preparando um lanche para ela e para o casal. Assim que a investigação sobre o caso de Karen começou, a polícia descobriu que ela morava com Michael e Susan. Eles então foram atrás do casal, só que era tarde demais porque eles já tinham fugido para um outro lugar. Eles foram para as montanhas do Oregon, encontraram uma cabana abandonada, começaram a viver ali por muitas e muitas semanas, até que um guarda florestal descobriu que eles estavam vivendo ali e falou que eles não poderiam continuar naquele local. Em 1982, eles conheceram um homem que ficou com pena deles por toda a situação de não ter uma casa e tudo mais. Esse homem permitiu que eles vivessem em uma casa da árvore que ele tinha em seu quintal. Só que conforme o tempo se passou, esse homem percebeu o estilo de vida que eles tinham, percebeu que os dois não eram agradáveis, tinham um comportamento agressivo. Então ele foi até eles e pediu para que os dois se retirassem. Antes de ir embora, Susan disse que teria que fazer alguma coisa. Enquanto esse homem não estava em casa, eles entraram, roubaram objetos de valor, também roubaram uma arma e antes de sair da casa, eles também colocaram fogo nela. Assim que saíram do quintal desse homem, Michael e Susan foram morar em um local mais afastado. Parece que eles foram parar em uma fazenda, conseguiram um trabalho como zeladores de uma plantação de maconha. E nesse local eles ficaram conhecidos por seus sermões e por ficar dizendo para todo mundo que um apocalipse estava perto de acontecer. Nesse local também existia um homem que se chamava Clark. Ele também trabalhava nessa plantação, era amigo do chefe do casal. Por muitas vezes os três conversavam, mas eles viviam entrando em conflito porque os três tinham ideias totalmente diferentes sobre a vida, então todas as vezes que eles conversavam, o assunto acabava em discussão. Certo dia, Clark disse algo para Susan que ela não gostou. Ela foi até Michael e falou para ele que Clark tinha ofendido ela, que isso não poderia ficar assim. Ela pediu que o marido fizesse alguma coisa e então por isso, em maio de 1982, Michael foi até Clark e assim que se aproximou dele, ele decidiu atirar. Após tirar sua vida, ele o levou para uma floresta, colocou o esterco de galinha em cima para que as pessoas não o encontrassem. E depois de umas semanas, todo mundo começou a sentir falta de Clark, chamaram a polícia, todo mundo começou a procurar por ele. E então, aparentemente, após 2 semanas, eles o encontraram. Só que quando eles descobriram que Michael e Susan estavam envolvidos em tudo aquilo, eles mais uma vez não estavam no local e conseguiram fugir. Em novembro de 1982, uma pessoa que conhecia Michael o reconheceu nas ruas de Los Angeles pedindo carona. Essa pessoa decidiu ligar para a polícia, informou a situação. Os policiais foram até o local, levaram ele, porém, por causa de um erro, ele acabou sendo liberado e quando os investigadores perceberam o erro que tinham cometido, eles foram atrás de Michael novamente, mas ele já tinha desaparecido. Em janeiro de 1983, Michael e Susan estavam pedindo carona em uma rodovia. Um homem chamado John decidiu parar seu caminhão porque ele ficou com pena de ver os dois ali caminhando sozinhos. Eles então entraram no caminhão de John e quando Susan entrou, a perna de John acabou encostando na dela sem querer e por causa disso, uma discussão se iniciou ali. Enquanto John dirigia, os três começaram a brigar. Em determinado momento, John desceu do caminhão, começou a se afastar de Michael e Susan. Eles também desceram, foram atrás de John, até o momento que Michael decidiu pegar sua arma e atirou nele. Depois de tirar a vida de John, eles voltaram para o caminhão, começaram a dirigir. Como muitas pessoas estavam passando por aquela estrada, eles viram o que aconteceu, informaram a polícia. Então, eles começaram a ir atrás do caminhão de John e, felizmente, eles conseguiram alcançar o casal. Michael e Susan então foram presos. Assim que eles foram interrogados, eles disseram que sim, eram os responsáveis por tudo o que aconteceu com Karen, Clark e John. Só que eles falaram que eles não iam confessar para os investigadores, que eles queriam uma coletiva de imprensa e por isso essa coletiva foi formada.
Os jornalistas perguntaram para eles sobre Karen. O casal falou que ela tinha feito uma falsa conversão para a religião deles. Susan também falou que ela estava sugando sua saúde, sua beleza e disse que ela também era uma bruxa. Em algumas reportagens se diz que na verdade Susan tinha inveja e ciúmes de Karen, e em outras reportagens se diz que o casal tinha convidado ela para participar do relacionamento, só que Karen não aceitou. Quando foram questionados sobre Clark, Susan disse que ele tinha supostamente abusado dela e por isso eles tinham tomado aquela decisão. Eles falaram a mesma coisa sobre John e também disseram que ele também tinha chamado Susan de bruxa. A coletiva durou 6 horas. Ali eles contaram sobre suas crenças, falaram seus motivos. Em momento algum eles demonstraram remorso e, na verdade, eles se comportavam até como uma espécie de heróis. Eles acreditavam que estavam salvando a cidade. Quando os investigadores perguntaram o que eles eram, eles disseram que eram praticantes de yoga, vegetarianos e que se converteram a uma nova religião. Segundo Michael e sua esposa, eles tinham a missão de livrar o mundo das bruxas e por isso eles faziam tudo isso. Michael também falou que eles só disseram tudo o que aconteceu com Karen, Clark e John porque eles não acreditavam na mentira. No entanto, o casal também falou que não diria se tinha feito algo com mais alguém. Michael disse: "Não somos tolos, sabemos exatamente o que estamos fazendo e estamos fazendo isso por um bom motivo." Enquanto eles estavam aguardando o julgamento, eles decidiram retirar as confissões, eles se declararam inocentes, porém, apesar de todos os pedidos, em junho de 1984, eles foram considerados culpados e pegaram 75 anos de prisão. Assim que Michael foi preso, ele começou a enviar cartas para a filha. No início, essas cartas eram amorosas, parecia até que ele tinha um carinho por ela. Só que quando Jen entrou na adolescência, ela respondeu uma dessas cartas, disse para o pai que sabia tudo o que ele tinha feito, que não tinha desejo algum em seu coração, que ele saísse dali e que também não queria mais ver ele na vida. Depois disso, as cartas de Michael mudaram, ele já não era mais tão amigável assim. Ele começou a escrever coisas que mexeram com Jen, tanto que chegou ao ponto dela tentar algo contra ela mesma. Em 2015, Jen fez uma petição para que a justiça negasse a liberdade condicional de Michael e Susan. Ela falou nessa petição que acreditava que se eles saíssem, eles poderiam fazer tudo novamente. Só que mesmo depois de todos os esforços dela, eles ainda continuaram elegíveis. Susan pediu a liberdade dela em 2015, só que ela foi negada, porque de acordo com a justiça, Susan ainda não havia demonstrado remorso por tudo que tinha feito, e por causa disso, ela perdeu as chances de liberdade e só será elegível novamente em 2030. Michael também não conseguiu sua condicional em 2015. De acordo com as matérias, ele não estava disposto a abrir mão de suas crenças e parece que esse era um dos requisitos para ele poder ser livre. Assim como Susan, ele só poderá pedir sua condicional novamente em 2030 e até lá ele ainda está preso. Michael falou em um formulário que ele escreveu para cancelar a audiência o seguinte: "Ninguém vai me dar liberdade condicional. Ninguém vai me dar porque eu não vou e não renunciei às minhas crenças." Atualmente, a filha de Michael trabalha ajudando as pessoas, ela fez mestrado em aconselhamento e em uma entrevista ela disse que, apesar de acreditar em reabilitação, ela não acredita que esse seja o caso de Michael e nem de Susan. Ela falou que eles precisam ficar onde eles estão e que eles não devem ser liberados nunca. Jane também falou que descobriu tudo que o pai tinha feito quando estava apenas na 3ª série. Ela falou que leu os jornais, viu muitas matérias na TV e tudo que os jornalistas diziam ela procurava no dicionário, e foi assim que ela começou a entender tudo exatamente como ele fez. Jane também disse que namorar em sua adolescência era algo desafiador. Ela falou que vivia dando desculpas sobre a ausência de seu pai para seus namorados, para as famílias de seus namorados, e nessa mesma entrevista ela disse: "Um namorado muito sério me pediu em casamento, só que depois ele disse pra mim que precisava terminar comigo porque ele descobriu quem era meu pai e não queria que seus filhos tivessem um avô como ele. Com o tempo, eu comecei a aprender que eu precisava tirar essas pessoas da minha vida, que eu não ia mais me esconder, que isso não era mais algo que eu faria, porque eu não iria embora só pra confortar os outros. Eu escolhi viver. Eu também decidi ajudar outras pessoas e trabalhei com crianças carentes por quase 2 décadas. Eu usei minha experiência e me tornei uma defensora de crianças que têm pais presos e que ninguém olha por elas." Jane acrescenta:
Esta não tem sido uma vida fácil, mas ao ajudar os outros, eu encontrei a minha paz. Olhando para trás, eu percebo que originalmente procurei ajudar outras pessoas para preencher algo invisível que tinha dentro de mim. Agora eu sei que eu não posso melhorar os pecados do meu pai através das minhas boas ações e que nada que eu faça vai trazer de volta aquelas pessoas. Eu só posso viver minha vida da melhor maneira que eu sei, enquanto eu tento injetar o máximo de bondade e de amor possível no mundo. Mesmo depois do julgamento de Michael e Susan, a história deles não terminou, porque os investigadores acreditam que eles não são só responsáveis pelas vidas de Karen, Clark e John, e sim de mais de 12 pessoas, não só dos Estados Unidos, como da Europa também. Mas, como até hoje eles não conseguiram provar nada, e os dois também não confessaram, esses casos meio que estão arquivados e foram esquecidos. Desde o julgamento de 1983, Michael e Susan nunca mais se viram pessoalmente, mas mesmo assim eles continuam em contato, porque até hoje eles escrevem cartas um para o outro e vivem contando sobre o que estão fazendo e sobre o seu dia a dia. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ou não. Também não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e, se puder, também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas conheçam o meu trabalho e venham até aqui. Lembrando que temos vídeos aqui toda segunda, quarta e sexta. Essa semana não postei nos dias certos, mas eu tô tentando voltar para nossa rotina e assim que der eu aviso para vocês. Mas sempre fica de olho no meu Instagram, @marissa.neves. Eu sempre estou avisando tudo lá. Fica de olho para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? É isso, espero vocês no próximo dia aqui pra gente ficar juntos, conhecendo um novo caso. Agradeço por tudo. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.